Bom dia! Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Pai. Hoje, com o tema Nasce o Salvador. E então aqui iremos esmiuçar a palavra justamente para glorificar o Salvador e ver aqui o amor escrito cada vez mais por mim e por você. Amém? Nai, seja bem-vinda, tudo bem com você? Então vamos orar? Bom dia! Deixa eu só colocar o comunicado por escrito, fixar aqui o comentário e então vamos à oração. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã. Obrigada, Senhor, por este lindo dia. Obrigada, Pai, pela noite de sono. Obrigada, Deus, pelo início desta semana. Obrigada, Pai, porque temos a oportunidade de colocarmos a nossa vida diante de Ti, para sermos conduzidos em amor, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Eis-me aqui justamente em plena dependência dEle, do doce e querido Espírito Santo, para ministrar a Tua palavra e aprendermos um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E hoje, Pai, o tema é Nasce o Salvador. E assim estamos aqui, Pai, em dependência de Ti, para o fluir da Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então temos aqui como tema de hoje que nasce o Salvador. E essa notícia foi há muito tempo esperada. E por conta dessa notícia que se tornou uma realidade, eu e você podemos ter acesso ao Pai no dia de hoje. Eu e você podemos ter acesso à palavra do Senhor e sermos conduzidas pelo Espírito Santo para Ele trabalhar na nossa mente, no nosso coração, corpo, alma e espírito. A conscientização do pecado, da justiça e do juízo. E aqui em Mateus fala justamente acerca do verbo que se fez carne, porque lá em Gênesis, Jesus já estava ali gerado em Deus, no coração de Deus, com o propósito de que eu e você pudéssemos aguardar essa tão esperada notícia, porque o Salvador nasceu. E sabemos que agora o fato dele ter nascido, ele também voltará. E aqui iremos para a base, que diz assim, que aqui, né, na palavra fica claro os relatos acerca do nascimento de Jesus e como aconteceu. Aqui a palavra de Deus diz que Maria era uma jovem, né, ali virgem, e ela ficou grávida do Espírito Santo. Eu e você sabemos como Deus determinou o relacionamento entre um homem e uma mulher, para que então, através do casamento, nasça esse fruto. Mas aqui houve um milagre, houve algo sobrenatural. Maria, virgem, noiva de José, né? Porque ela estava noiva dele ali para se casar com José, e então Maria é envolvida pelo Espírito Santo. Então, o poder, a glória, a manifestação do amor do Pai entrou ali no ventre de Maria.
através dessa ação do Espírito Santo. E ali então foi gerado, foi colocado a semente que diz que o verbo ele se tornou carne. Então o Espírito Santo envolveu Maria e foi gerado dentro do seu ventre, ainda virgem, que Jesus, o Salvador, viria. E quando José soube que Maria estava grávida, né, ele decidiu em segredo romper o noivado para não expor e nem desonrar Maria publicamente. Mas então, quando ele estava dormindo, né, ele estava ali na vigília, dormindo, né, ele teve um sonho. E o sonho foi que um anjo chegou ao seu lado e disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que ela carrega no ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E quando José ouve, né, esta palavra através do sonho de um anjo, ali o anjo explica detalhadamente o que de fato aconteceu, né? Que ela foi envolvida pelo Espírito Santo e que ela não o traiu e que ela não foi leviana em sua atitude, mas como escolhida, presenteada, pura, porque Maria ainda era virgem. E ali ele diz que ela iria dar à luz a um filho e que o nome dele seria Jesus, porque ele era o Salvador que viria tirar o pecado do mundo. Ele é o Salvador que estaria vindo com o propósito de Deus no ventre de Maria, para que a palavra de Deus se cumprisse, para que a palavra que foi dito, que o verbo se tornaria carne, acontecesse. E exatamente dessa forma aconteceu, para que cumprisse ali a palavra que foi dita também pelo profeta, que diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho que chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. E quando José acorda então desse sonho, ele vai até Maria, né, e atrás para a sua casa, ali, guardando ela, né, como sua esposa, diante de toda essa situação. Porque naquela época, se uma mulher desonrasse, né, e de alguma forma traísse o marido, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, e ali num primeiro momento, José já não queria desonrá-la, porque ele conhecia Maria. Mas quando Deus enviou um anjo, e o anjo o visitou em seu sonho, e disse exatamente aquilo que era o propósito dessa gestação, porque Maria em seu ventre, ainda virgem, porque ela não foi... Jesus não foi gerado de uma forma natural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por uma virgem, ele foi gerado através do poder que há no Espírito Santo. E aqui diz que o nome de Jesus é Deus está conosco. E por que Deus está conosco? Porque através de Jesus, eu e você podemos retornar um relacionamento com o Pai, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da sua glória pelo pecado original cometido por Adão e Eva. E da mesma forma que o pecado entrou no mundo, né, nas nossas vidas, através de um homem, também através da vida de Jesus, por Maria conceber o Salvador, também veio
a salvação, também veio o perdoar dos pecados, também veio da mesma forma que entrou o pecado, houve o perdoar de todos os pecados através dessa gestação, que foi feita de uma maneira sobrenatural. Claro que a Bíblia diz, né, que nasceu Jesus ali, né? E depois do nascimento de Jesus, Maria tem outros filhos ali com José, então a gente já sabe que a gestação de Jesus sim foi concebida ainda enquanto ela era virgem. Mas após o nascimento de Jesus, José a concebeu ali como sua esposa e Maria teve tantos outros filhos, mas essa gestação foi de forma sobrenatural, por amor a mim e por amor a você, porque nesse ato de amor do Espírito Santo, envolvendo Maria ali, trazendo essa semente ao seu ventre, de forma pura, porque o Espírito Santo, ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, né? Então, de uma forma santa, isenta de pecado, Jesus foi gerado e veio para a minha vida e para a tua vida o Salvador. E este Salvador é aquele que morreu na cruz para tirar todo o pecado de toda a humanidade. Porque Jesus diz em sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por toda a humanidade, para a isenção do pecado de todos, porque haveria isenção se fosse derramado o sangue de um cordeiro inocente, que não conhecia o pecado. Sabemos que Jesus era 100% Deus, mas também sabíamos que Jesus era 100% carne, porque ele foi gerado mesmo que de forma sobrenatural, ali no ventre de Maria. Ele cresceu como uma criança, né, normal, no sentido de todo o crescimento, todo o desenvolvimento, a inteligência, a educação que Maria e José deu a Jesus. E ali Jesus começou a executar o seu plano em amor, em obediência, e ali ele foi crescendo até ele ter a idade de 30 anos, quando ele foi ali batizado por João Batista, começou o seu ministério de pregar o evangelho, de curar, de levar solução para os problemas naquela época. E diante desses 3 anos, né, que Jesus executou o seu plano perfeito, ele ali morre na cruz por mim e por você, mas no 3º dia ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai, por amor a mim e por amor a você. Eu creio que você já deve ter assistido algum filme da crucificação de Jesus e você sabe que o que ele passou de agonia, de dor, por mim e por você, não foi pouco. Eu não daria um filho meu para morrer por ninguém. Eu acredito que você também não. Mas Deus fez isso para que a nossa relação com Ele fosse restaurada. Deus está conosco através da morte e ressurreição de Jesus. Nasceu o Salvador para salvar a minha vida e a sua vida daquilo que era o destino de toda a humanidade, porque pecamos e estávamos indo para uma vida sem salvação, teríamos uma vida de pecado sem restauração, mas Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que verteu seu sangue puro ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados apagados, os nossos pecados crucificados ali na cruz, em Jesus. Que os nossos pecados
foram perdoados ali na cruz. E aí você fala, Tati, o meu pecado foi perdoado? Jesus morreu por toda a humanidade, mas tem uma vírgula diante dessa situação. Jesus morreu por mim e por você, desde que o aceitamos como único e suficiente Salvador, porque não adianta eu achar que eu sou isento de pecado se eu não o aceito na minha vida como meu Salvador. E aqui fica claro a palavra de Deus, que quando eu e você confessarmos com a nossa boca que Ele é o único e suficiente Salvador, e ali você aceita a morte de Jesus e a ressurreição dele na cruz. Quando você crê nisso, porque a palavra diz em Romanos, se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus nasceu, morreu, está à destra do Pai, confessar com seus lábios, você deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. E como filho de Deus, aqui fica claro que eu e você, quando aceitamos como Salvador, os nossos pecados são perdoados. Aí vem a testificação da minha escolha diante de ter o Salvador na minha vida, que é o batismo, porque o batismo nas águas, o batismo por imersão, mostra em atitude o crer, o executar aqui na terra, né? Quando eu sou imersa na água, como Jesus foi ali no Rio Jordão por João Batista, ali morre espiritualmente a velha pessoa para nascer uma nova pessoa espiritualmente, isenta de pecado, que agora eu e você temos um dono. Deus está conosco através da vida de Jesus. Então, quando você se batiza, quando você é ali imerso naquelas águas e você retorna espiritualmente, ali você deixou a velha criatura para se tornar filho de Deus. E o bom Pai, sabemos que o bom Pai, ele nunca abandona os seus filhos. Ele dá vida pelos seus filhos, né? Vamos colocar um pai natural. Ele trabalha para dar o sustento aos seus filhos. Ele tira da sua boca para dar alimento aos seus filhos, se for necessário. O bom pai, ele dá a vida pelos seus filhos. E foi isso que o próprio Deus fez comigo e com você. Ele deu seu único filho, perfeito, gerado pelo Espírito Santo no ventre virgem de Maria, para que nascesse e morresse pelo meu pecado, pelo teu pecado, para que pudéssemos restaurar essa aliança a um retorno para a volta de Jesus, no sentido, estávamos indo para um caminho de perdição, mas com a morte de Jesus e a ressurreição dele, ele fez esse retorno de volta para a minha vida e para a sua vida, para estarmos em comunhão com o Pai. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem esse papel de nos salvar, de nos purificar, de nos transformar, de nos reerguer diante de uma situação o qual antes éramos escravos. E quando você aceita Jesus, você se torna um homem livre, porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus diz que com Jesus verdadeiramente somos livres do pecado, porque antes o pecado que escravizava a minha vida e a sua vida, após essa confissão, após aceitar Jesus, Jesus quebra
todos os grilhões que nos prendíamos como escravos do pecado, porque temos inúmeros aqui. Antes, quantas pessoas dizem, antes eu fumava e não conseguia deixar de fumar. E ali, então, aceita Jesus, pede para Jesus transformar, pede ajuda para Jesus, e ali Jesus o liberta do cigarro, e ele passa a ter domínio próprio, e ali ele tem a escolha entre fumar ou não fumar, porque Jesus, ele não tira o nosso poder de decisão, pelo contrário, ele nos dá o poder de decisão equilibrado, com domínio sobre aquilo que escravizava a gente. Quantas pessoas são libertas de bebida, de prostituição, de vícios, né, em geral, porque Jesus entrou na vida dela e ela pediu ajuda ao Pai, e ali ela foi transformada, e ali a vida dela mudou, e ali ela passou a ter domínio sobre aquilo que antes ela era escrava, escrava do pecado, escrava daquilo que os dominava. Éramos assim, né? Quando vivíamos no mundo de acordo com o que o mundo dita, éramos escravos. A gente não tinha, eu quero parar, mas não consigo, eu quero deixar de fazer isso, mas não consigo. Mas a partir do momento que você tem Jesus, Jesus entra na sua vida, você passa a ter um pai que cuida de você. Consequentemente, a sua vida é transformada de renúncia e renúncia, dia após dia. A sua vida é transformada a cada renúncia que é do seu próprio eu. Nasce algo de Jesus. Então você tira algo de pecado que era seu e coloca algo de perfeito que é de Jesus. E nessa caminhada, né, vamos colocar 120 anos, que é aí o que geralmente as pessoas podem chegar a ter a idade normal. Nessa caminhada, nessa jornada, uns são 100, outros 80, outros 90, outros 60, outros 30, mas nessa caminhada com Deus, temos o privilégio de sermos transformados, de renunciarmos tudo aquilo que desagrada ao Pai, tudo aquilo que está escrito em sua palavra, que não pode mais nos dominar como era o pecado antigamente, porque eu e você fomos livres por um Salvador. Eu e você fomos livres pela morte dele na cruz, aonde o seu sangue verteu, puro, imaculado, pela minha vida e pela tua vida. E pelo sangue de Jesus, que no nome dele há poder nos céus e na terra, aonde existir possibilidade de pronunciarmos o seu nome em autoridade, há poder, porque ele diz que no nome dele expulsaríamos demônios, pisaríamos na cabeça de serpentes e escorpiões, em seu nome curaríamos, em seu nome faríamos prodígios e maravilhas, porque ele foi gerado no ventre de Maria, santo, imaculado, e permanece santo e imaculado. Ele nunca pecou. E por conta disso, eu e você fomos libertos. Por conta disso, eu e você temos um Salvador. Por conta disso, eu e você temos a possibilidade de sermos resgatados em amor pelo Pai, para que possamos caminhar numa vida de santidade, numa vida de renúncia ao pecado, de renúncia à minha carne, de renúncia àquilo que desagrada a Deus, por amor a tudo que Ele depositou através do seu único Filho, por mim e por você. Eu tenho um Salvador, você tem um Salvador. Quando confessarmos, né, quando confessamos Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é real. E da mesma forma que o Salvador veio, da mesma forma que o Salvador ressuscitou, ele voltará.
e buscará uma igreja santa, uma igreja que renuncia o pecado, uma igreja que está pronta como a noiva para o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Salvador e Ele não nos deixará aqui. Ele virá nos buscar para termos uma vida na eternidade com Ele. Ele virá nos buscar, porque ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês lá, mas eu voltarei para que vocês possam estar comigo também. Então, eu e você temos plena convicção de que quando confessamos com os nossos lábios, cremos com o nosso coração, cremos na nossa decisão, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e agora se encontra à destra do Pai. E Ele voltará nos buscar. Isso nos dá certeza e convicção do seu pleno amor, do seu plano perfeito, que Deus ali efetuou no ventre de Maria. Que mulher tão abençoada, que mulher privilegiada, mas ao mesmo tempo que eu vejo tamanho privilégio, eu não consigo mensurar a dor dela ver o seu filho ali na cruz, diante de tanto sofrimento, morrendo por mim e por você. Mas ela tinha convicção de que ele voltaria e ela estará com ele lá na glória. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiros no arrebatamento. E então, depois as pessoas que ficarem, né, serão transformadas num corpo glorioso para se encontrar com o Pai. Então, eu e você teremos esse encontro, assim como Maria terá esse encontro com o Pai. Assim como Maria estará lá diante do Salvador. E tamanho privilégio aquela mulher teve de gerar a vida que nos traria o elo perfeito, a aliança perfeita com o Pai, para que possamos hoje tomarmos a decisão de tê-lo como nosso Salvador. Que você tenha essa convicção, que você tenha essa certeza, que você saiba que não importa qual seja o teu pecado, Ele te perdoa. O único pecado que é imperdoável é você desacreditar de que uma obra feita por Deus, colocando ali isso para o inimigo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que é imperdoável, mas todos os outros são perdoáveis. Ah, Tati, você não sabe meu histórico, você não sabe qual vida eu levo. Eu não sei mesmo, mas Jesus sabe e Ele morreu por você. Ele morreu para tirar você dessa situação. Assim como Ele me tirou do mundo, porque eu era pecadora. Ainda sou, mas hoje eu escolho. Hoje eu tenho domínio sobre aquilo que me dominava. Hoje eu sou livre para pedir ajuda dEle dia após dia, para permanecer em santidade, para permanecer buscando obedecer o que a sua palavra diz. O pecado, ele pode ser um acidente hoje nas nossas vidas, mas ele não é uma continuidade. Eu não peco deliberadamente porque simplesmente eu não tenho domínio. Não, ele me capacitou em domínio próprio para eu escolher. Eu posso ou não pecar, mas eu escolho agradar ao meu Pai. Eu escolho honrar o amor que Ele demonstrou através da vinda do Salvador, através da morte do Salvador, através da ressurreição do Salvador e da volta que Jesus voltará e nos resgatará. Então eu escolho pecar não deliberadamente, né? Pecamos porque é normal, somos humanos, mas é como um acidente, não é premeditado, né? Porque tudo aquilo que Deus nos capacita através dos frutos do Espírito, que é o Espírito Santo que passa a fazer morada em mim e em você, ele nos capacita dentro de uma autoridade no poder do nome de Jesus para vencermos todo e qualquer pecado. Então, da mesma forma que Ele me ajudou, Ele também te ajudará.
Basta você crer, basta você aceitar e basta você se apropriar desta verdade, da palavra que foi escrita, da palavra que era o verbo, da palavra que se tornou realidade e da palavra que é real e habita em mim e em você, que é o doce Espírito Santo, que é o melhor amigo que podemos ter, que é a fonte inesgotável de Jesus dentro de nós. Então que você saiba que não importa qual a condição você se encontra, Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te redimir, Ele está pronto a te transformar para você ter uma caminhada de transformação e renúncia do pecado dia após dia, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está comigo e com você. E que você tenha plena certeza deste amor, em nome de Jesus. Saiba, você tem um Salvador para te salvar de toda e qualquer situação, não importa qual seja ela. Parece impossível para você, mas para Ele não. Tudo é possível ao que crê. Então creia tão somente e traga o Salvador para a sua vida. Traga Ele para fazer parte da sua história e escrever uma nova história através da sua vida de renúncia e amor por Ele também. Deus te abençoe. Amanhã estaremos 9 horas da manhã aqui com a nova palavra. E tem o Pix na tela, se você quiser abençoar meu ministério, fique à vontade. Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, importante você se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam receber esta palavra. Assim como esta palavra está edificando a minha vida e a sua vida, edifique a vida de mais alguém. Amém? Então Deus te abençoe, agradeço cada um que está aqui e amanhã, sendo da vontade do Pai, estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.